Eu acho que tem vários aspectos que eu anotei que eu queria falar, alguns aspectos muito interessantes. Primeiramente, lembrar o que muitos palestrantes comentaram, e o Léo ressaltou bem, a blefarite e especialmente a meibomite, se você pegar de 10 anos atrás para trás, era um patinho feio, né? Quem queria examinar e tratar meibomite, blefarite há uns 10 anos atrás? E o fato é que com os novos estudos, os conceitos de olho seco, que mostraram que olho seco evaporativo é o tipo mais comum de olho seco, o consenso de disfunção de glândula de meibômios, acabou alavancando uma série de estudos que demonstraram que, na verdade, para o filme lacrimal, a camada lipídica é muito importante. E não só isso, em paralelo com isso, veio também uma mudança na sociedade, que o professor Eugênio comentou bem, ainda mais nesse momento que a gente fica horas e horas na frente do computador, nesses webinars, ou então na frente do celular, e a gente tem observado um aumento ainda maior do olho seco evaporativo. E isso daí bate exatamente com o desenvolvimento de novas tecnologias para você tratar as glândulas de meibômios, que são responsáveis pela camada lipídica, que é talvez a camada mais importante para evitar o olho seco evaporativo. É interessante, e eu vou trazer dois dados novos para vocês. Um dado é sobre um estudo que nós acabamos de fechar, um estudo juntamente com a professora Mônica Alves da Unicamp, a Unifesp e a Unicamp avaliaram 2.140 pacientes jovens, estudantes de escola de medicina e escola também na Unicamp, das áreas de exatas, das áreas de humanas. 2.000 jovens, média de idade 23 anos. E nós checamos, então, a prevalência de olho seco nesses alunos, sendo que os alunos que tinham olho seco, nós ainda fizemos exame detalhado para caracterizar melhor esse olho seco. E mirem-se aqui nos dados, nós percebemos que, de acordo com os questionários de prevalência, os questionários de olho seco, o SDI, o questionário do WHS, Women's Health Study, nós temos uma prevalência de olho seco na população jovem que vai de 20% a 30% da população. Isso espelha muito bem a mudança de hábitos que a gente tem, os jovens ficam mais tempo ainda no computador, ou seja, 20% a 30% de jovens com olho seco. É praticamente a mesma prevalência que a gente encontra na população adulta, né? Nós temos um estudo na cidade de São Paulo em torno de 25%, 26% de olho seco. E aqui a gente ficou realmente surpreso com essa altíssima prevalência de olho seco. E mais interessante, os fatores de risco, 70% ligados ao uso intensivo de computador e de celular, 30% ligados a poucas horas de sono. Então, aí 20% alguns medicamentos, né, como anticoncepcional e antidepressivos. Então, aqui você pega uma questão também importante dos dias de hoje, ainda mais acentuado com o Covid, e que o professor falou bem. Isso até me lembra um assunto que a gente desenvolveu com o professor Kleber Godinho, o saudoso Kleber, que desenvolveu um aparelho chamado PISC, que a gente acabou testando em pacientes em condições de baixa umidade, umidade normal, com e sem computador, e a gente estimulando o mecanismo do piscar, que também é uma coisa que é muito importante o oftalmologista orientar o paciente, você tinha uma melhora dos sintomas e sinais de olho seco. Então, lembrar também de tratar as glândulas de meibômios, mas lembrar da importância do piscar. E, aliás, eu acho que o Léo comentou bem que o mecanismo do piscar parece que tem também um estímulo na própria liberação da secreção das glândulas de meibômios. Eu queria também, saindo desse assunto, fazer um comentário importante sobre
o último trabalho que saiu da Jennifer Craig no Ocular Surface, talvez seja um dos melhores trabalhos que eu já li em termos de metodologia. Ela realmente foi a fundo e ela comprovou a eficácia da luz pulsada. E no trabalho dela, dois aspectos importantes do uso da luz pulsada, ela fez o trabalho com EI. Primeiro, são necessárias 5 flashes, 5 aplicações. Conforme o Gustavo tem nos ensinado a fazer realmente 5 aplicações por olho, você tem resultados melhores do que fazendo 4, como era feito antigamente com o EI. E a segunda coisa interessante que ela percebeu é que quando você faz 4 sessões, ao invés de 3 sessões, o paciente começa a referir uma melhora nos sinais e nos sintomas mais precocemente, várias semanas antes. Então, existe uma diferença e a tendência, e eu acho que a recomendação aqui para quem tem um aparelho é realmente a gente fazer 4 sessões, você insistir para o paciente que ele vai referir, vai perceber uma melhora significativa mais precocemente do que se você fizer 3 tratamentos. É claro que tem muitos pacientes que já referem uma melhora depois da primeira aplicação, mas o fato é que, por esse estudo, aparentemente tem uma vantagem realmente real em você fazer 4 sessões. Finalmente, uma outra questão que o Léo abordou bem sobre o interessante resultado que a gente tem observado, e aqui eu vi o Rick, todo mundo, o Rick, o Léo, alguns colegas, acho que a Liliana também deve ter pacientes com Sjögren. Sjögren, tipicamente, é o paciente clássico de olho seco por deficiência aquosa. Ele tem uma diminuição do Schirmer, então nunca foi, talvez, a melhor indicação de se fazer a luz pulsada. E o Léo ressaltou bem, na verdade, muitas vezes o olho seco por deficiência aquosa também tem um componente evaporativo importante. E não é só isso. Tem um estudo agora de 2018 da revista Eye, eu até chequei aqui, aproveitei um momentinho para procurar essa evidência na literatura. Esse estudo foi talvez o primeiro estudo que avaliou as glândulas de Meibomius nos pacientes com Sjögren, com meibomiografia, e também encontrou achados por microscopia confocal de infiltrados inflamatórios nas glândulas de Meibomius. E eles acharam que os pacientes com Sjögren têm um grau maior de atrofia das glândulas de Meibomius do que os pacientes controle. Ou seja, a inflamação das glândulas exócrinas no Sjögren não acontece só nas glândulas lacrimais, principal e acessórias, mas acontece também nas glândulas de Meibomius. E é por isso também que esses pacientes melhoram com a aplicação da luz pulsada. Então, é uma boa indicação, sim, fazer em pacientes com Sjögren. Uma coisa também, para finalizar, que eu queria comentar sobre a porcentagem de pacientes que não responde à luz pulsada. Eu acho que uma coisa muito importante para passar para os colegas é que, logicamente, você tem que fazer uma boa caracterização do paciente. Você também tem que avaliar, isso é muito importante, fazer a meibomiografia antes da luz pulsada, porque muitas vezes, se o paciente, e a gente às vezes encontra na prática, o paciente não tem glândula de Meibomius, provavelmente esse paciente não vai se beneficiar da luz pulsada ou qualquer outro tipo de tratamento termopulsátil, qualquer outra coisa nas glândulas, se ele tem uma atrofia muito importante dessas glândulas. A gente tem alguma evidência, alguma experiência, e tem alguns casos, o Renato também tem, de regeneração. A impressão que a gente tem é que a luz pulsada parece que estimula em algum grau, um grau muito pequeno, mas parece que estimula melhor a função, mas também a gente pode observar uma regeneração dessas glândulas de Meibomius em alguns estágios. Mas não quando o paciente tem uma
atrofia muito generalizada das glândulas ou não tem glândulas. Então, nesse caso, ele provavelmente não vai se beneficiar, não vai sentir os benefícios do tratamento. Existem algumas outras questões muito importantes que estão sendo investigadas. Se fazer luz pulsada somente na parte inferior da pálpebra tem uma ação na parte superior, no tarso superior. Se também você tem que associar com a expressão depois do tratamento, mas isso são coisas que ainda a gente está pesquisando e como o Aécio comentou muito bem, acho que foi o Aécio, comentou muito bem naquela revisão da Cochrane, ainda falta uma evidência mais sólida vamos dizer assim, da eficácia da luz pulsada em alguns aspectos. E talvez esteja relacionada a realmente a falta de estudos que já estão sendo realizados, estudos com a qualidade do estudo da Jennifer Craig, que mostrou que realmente tem uma eficácia e a experiência clínica, não somente nossa aqui, mas de todos os colegas que têm mais tempo de uso, os colegas da Europa. Eu queria novamente agradecer muita oportunidade de ouvir a experiência de todos, de ouvir as questões também ligadas ao aspecto comercial. Eu achei muito interessante a exposição do Fabiano sobre a questão da mudança da nossa rotina de consultório, da Liliana, que falou de tratar de uma forma individualizada, realmente todo esse cuidado na comunicação com o paciente e mesmo cuidado nosso, né, para a gente também não estar tão exposto, favorecem muito a gente continuar tratando e melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes com olho seco. Novamente, obrigado, Gustavo, e eu passo a palavra para você para finalizar o nosso webinar de olho seco. Eu acho que a gente conseguiu realmente nessa hora e meia, abordar vários temas importantes e espero poder ter ajudado aqui hoje com vocês. E boa noite para todos. Gustavo?